blessed people, Bem, povo abençoado, I spoke about the several roles eu falei a respeito dos vários papéis and the ministry of the Holy Spirit in the church. e o ministério do Espírito Santo na igreja. Role of the Holy Spirit in the church O papel do Espírito Santo na igreja. in examining his role in the church, Ao examinarmos o seu papel na igreja, we see very clearly that we saw that the church was essentially designed in heaven nós vimos muito claramente que a igreja foi projetada no céu by the Lord, pelo Senhor. and the Holy Spirit brought that program, E o Espírito Santo trouxe este programa, that agenda of God, esta agenda de Deus, and deposited in the church. e a depositou na igreja. And that is the role of the Holy Spirit, one of the roles we saw. E este é o papel do Espírito Santo, um dos papéis que nós vimos. We saw very clearly Nós vimos muito claramente that at Pentecost, when the Holy Spirit comes, que em Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, then the church is finally empowered to go. então, finalmente, a igreja é capacitada para ir. To go and serve the mission of Christ. Para ir e servir a missão de Cristo. The Great Commission to go and baptize all the nations. A grande comissão para ir e batizar todas as nações, That they may believe in Jesus. para que eles possam crer em Jesus. To baptize them in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. E batizá-los em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. The Great Commission that they may convert the nations. A grande comissão para que eles possam converter as nações And fulfill the promise that the Lord gave Abraham e cumprir a promessa que Deus deu para Abraão. in Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. When he said he would bless him, Quando ele disse que o abençoaria, there would be a great nation, que ele seria uma grande nação and his descendants, e que os seus descendentes, thus all from the Hebrew line and those who are grafted into the olive tree of God, aqueles da descendência hebraica e aqueles que foram enxertados na oliveira de Deus, all together as the sand of the seas, todos juntos como a areia dos mares, of the seashells. das praias dos mares. And then he says, E então ele diz through him he will now bless the nations, all the peoples of the earth. que através dele ele agora abençoaria as nações, todos os povos da terra. And that is the Christ. E este é Cristo. That is the mission he brought on the earth. Esta é a missão que ele trouxe à terra. And so we saw very clearly that the church is heavenly, Então nós vimos muito claramente que a igreja é celestial, the church was constructed in heaven, que a igreja foi construída no céu and the church has no business focusing on the earthly agenda at this hour. e que a igreja não tem nada que focar na agenda terrestre nesta hora. The church has to continue to focus on heaven and heaven and heaven alone. A igreja tem que continuamente focar no céu e somente no céu. And as she does so, the Lord will always mitigate on the goings on here on the earth, will help her. E enquanto ela faz isto, o Senhor vai sempre aliviar as suas situações na terra e vai ajudá-la. The Lord is not out to humiliate her. O Senhor não quer humilhá-la. He will be able to help her, facilitate her. Ele será capaz de ajudá-la, de facilitar para ela. Now, Agora, I want us to move on now eu agora quero ir para frente to another very important role in the ministry of the Holy Spirit, which I said. para um outro papel do ministério do Espírito Santo, como eu disse, That the Holy Spirit que o Espírito Santo is performing a ministry in the church now, está executando um ministério na igreja agora, ever since from Pentecost until now,
desde Pentecostes até agora, he has been executing a ministry, doing a ministry in the church. ele tem executado um ministério, ele tem feito um ministério na igreja. The ministry of convicting the church, O ministério de convencer a igreja, convicting mankind of sin, de convencer a humanidade do pecado, conviction of sin. convicção de pecado. That is his ministry. Este é o ministério dele. And we saw very clearly from John chapter 16 verse 8, E nós vimos muito claramente em João capítulo 16, versículo 8, when he says, and when he comes, quando ele diz que quando ele vier, he will convict and convince. I'm reading Amplified. ele vai trazer convicção e vai convencer. Eu estou lendo a Bíblia amplificada. He will convict and convince the world Ele vai trazer convicção e convencer o mundo and bring demonstration to it e trará demonstração disto about sin a respeito do pecado and about righteousness, e a respeito da justiça, uprightness of heart, que é retidão de coração and right standing with God, e estar em retidão diante de Deus, and about judgment. e a respeito do juízo. Again, Novamente, and he will come. ele virá. When he comes, Quando ele vier, and when he does come, quando ele de fato vier, he will convict and convince the world ele vai trazer convicção e convencer o mundo and bring demonstration to it about sin, e vai trazer demonstração disso a respeito do pecado and about righteousness, e a respeito da justiça, uprightness of heart, retidão de coração and right standing with God, e retidão diante de Deus, and about judgment. e a respeito do juízo. So, he says, Então ele diz: the purpose of convicting right from the onset, o propósito de convencer já desde o início, the purpose for which the Holy Spirit comes o propósito para o qual o Espírito Santo vem and executes a ministry, e executa o ministério. does a ministry of convicting man of sin, Ele faz o ministério de convencer o homem de pecado, is that he may achieve the objective of repentance. é para que ele possa atingir o objetivo do arrependimento, That mankind may repent, para que a humanidade possa se arrepender, that he may get mankind who is convicted now para que ele possa pegar esta humanidade que foi convicta agora, convicted of sin, convicta de pecado, to repent. a se arrepender. How does he do that? Como que ele faz isto? How does he go about that ministry in the church Como que ele faz este ministério na igreja, of convicting of sin? de convencer de pecado? How does he convict of sin in the church? Como que ele convence de pecado dentro da igreja? Let us begin by reading from the book of Romans. Vamos começar lendo o livro de Romanos, Romans chapter 6, Romanos capítulo 6, verse 23. versículo 23. Romans 6, 23. Romanos 6, 23. So, Então, Romans 6:23 says, Romanos 6, 23 diz: for the wages which sin pays porque o salário que o pecado paga is death. é morte. I'm reading Amplified, I'll read NIV later. Eu estou lendo a versão amplificada e eu vou ler a NVI mais tarde. For the wages which sin pays is death. Porque o salário que o pecado paga é morte. But the bountiful free gift of God Mas o dom gratuito de Deus is eternal life é vida eterna through in union with Jesus Christ our Lord. através e em união com Jesus Cristo nosso Senhor. Through in union with Jesus Christ our Lord. Através de e em união com Jesus Cristo nosso Senhor.
So you see very clearly Então você vê muito claramente that the way in which the Holy Spirit performs his duty in the church que, da forma como o Espírito Santo executa a sua função na igreja, the ministry of convicting mankind of sin o ministério de convencer a humanidade de pecado, is by first of all sensitizing them to what is sin. é, primeiro de tudo, sensibilizando-os a respeito do que é pecado. And once he has sensitized them to what is sin, E uma vez que ele os sensibilizou daquilo que é pecado, then he makes them understand guilt to sin. então ele os faz entender a culpa pelo pecado. What guilt to sin is. O que é a culpa pelo pecado? That's the Romans 6:23 I have read. Isto é Romanos 6:23 que eu li. For the wages which sin pays is death, Porque o salário que o pecado paga é a morte, but the bountiful free gift of God is eternal life mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, through in union with Jesus Christ our Lord. através de e em união com Jesus Cristo nosso Senhor. So Então, he really sensitizes, ele realmente sensibiliza, he makes the church know what is sin, what sin is, ele faz a igreja saber o que é pecado, o que é o pecado, and the deadliness of sin. e quão mortífero é o pecado, How deadly sin is. quão letal, quão mortífero é o pecado. Because it says the wages of sin is death. Porque ele diz que o salário do pecado é a morte. Once he has delivered that gravity of sin, Uma vez que ele trouxe esta gravidade do pecado to mankind, to the hearts of man, para a humanidade, para os corações dos homens, through Romans now, através de Romanos agora, 6:23 that I've just read, Romanos 6:23 que nós acabamos de ler. and then now Então agora, he brings the guilt, he makes you aware of guilt to sin. ele traz culpa, ele te faz consciente da culpa do pecado. What guilt to sin is, he brings guilt to sin. O que é a culpa do pecado? Ele te traz culpa pelo pecado. The second way that he advances that ministry A segunda forma pela qual ele avança esse ministério in the church, na igreja when now he decides é quando agora ele decide on the ministry of convicting mankind to sin. de convencer a humanidade de pecado. The other way in which he executes that mission A outra forma pela qual ele executa esta missão is when we turn to the book of Ephesians, é quando nós vamos ao livro de Efésios, Ephesians 5:5. Efésios 5:5. It says, Ele diz, again, I give you time, Ephesians 5:5. novamente vou dar-lhes tempo, Efésios 5:5. For be sure of this, Pois tenham certeza disto, that no person practicing sexual vice que nenhuma pessoa que pratica vício sexual or impurity in thought ou impureza por pensamentos or in life, ou na vida, or one who is covetous, ou alguém que é cobiçoso, who has lustful desires for the property of others, que tem desejos cobiçosos pelas propriedades dos outros and is greedy for gain, e é ganancioso por lucro, for he in effect is an idolater, porque ele com efeito é um idólatra, and no one who does that e ninguém que faz isto has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. tem qualquer herança no reino de Cristo e de Deus. So in that way, Então, desta forma, the Holy Spirit is now bringing accountability. o Espírito Santo agora está trazendo responsabilidade. Not only has he delivered the gravity of guilt, Ele não apenas trouxe a gravidade da culpa, do pecado, he has delivered guilt now.
Ele trouxe a culpa agora. We read Romans 6:23. Nós lemos Romanos 6:23. It makes you understand what guilt to sin is. Ele te faz entender o que é a culpa pelo pecado. You have now known, sensitized to what is sin. Você agora sabe, foi sensibilizado para aquilo que é o pecado. And then now, it makes you accountable to that sin. Então agora, ele te faz responsável por aquele pecado. So he brings awareness of the judgment. Então ele traz consciência do juízo. For the wages of sin is death. Porque ele diz que o salário do pecado é morte. But over here now he says, Mas aqui em cima agora ele diz, the kingdom of God. ele fala do reino de Deus, You cannot enter the kingdom of God. que você não pode entrar no reino de Deus. So that means you enter the other way. You enter hell. Então isto significa que você vai entrar do outro lado, no inferno. The book of Psalms, O livro dos Salmos, chapter 5. capítulo 5. Psalms chapter 5, verse 4. Salmos capítulo 5, versículo 4. Psalm chapter 5, verse 4. Salmos capítulo 5, versículo 4. Again, Novamente, as the Holy Spirit works his ministry in the hearts of men, enquanto o Espírito Santo executa o seu ministério nos corações dos homens, making them realize what is sin, sensitizing them to sin. fazendo com que eles entendam o que é o pecado, sensibilizando-os para o pecado. And then now, guilt to sin. E então agora, culpa pelo pecado. Romans 6:3. Romanos 6:23. And then later, accountability. E então mais tarde, responsabilidade. He says, the judgment of God is delivered against sin. Ele diz, o juízo de Deus foi dado contra o pecado. You cannot enter heaven. Você não pode entrar no céu. The book of Psalms chapter 9, verse 17. O livro dos Salmos, capítulo 9, versículo 17. It says, Ele diz, for the wicked shall be turned back, porque os perversos serão rejeitados, headlong into premature death, precipitados em uma morte prematura, into Sheol, para dentro do inferno, the place of the departed spirits of the wicked. o lugar dos espíritos dos perversos que se apartaram. When all the nations that forget E todas as nações que esquecem, and are forgetful of God. que se esquecem, que esqueceram-se de Deus. Again, let me read it. Deixe-me ler novamente. Even all the nations E todas as nações that forget and are forgetful of God. que se esquecem, que se esqueceram de Deus, Forsake the Lord. He says, abandonaram Deus, ele diz. the wicked shall be turned back, Os perversos serão rejeitados, headlong into premature death, precipitados em uma morte prematura, into Sheol, para dentro do inferno, the place of the departed spirits of the wicked. o lugar dos espíritos dos perversos que se apartaram. Even all the nations E também todas as nações that forget and are forgetful of God. que se esquecem, que se esqueceram de Deus. So you see that very, very, very clearly, blessed people here. It says, Então vocês veem isto muito, muito claramente, povo abençoado. Ele diz aqui, it says that there will be accountability, there will be judgment on sin. ele diz que haverá responsabilidade, haverá julgamento pelo pecado. He now brings this information, this awareness to the church. Ele agora traz esta informação, este alerta para a igreja. Ephesians 5:5, you will not see the inheritance that the rest will see in heaven. Efésios 5:5 diz que você não verá a herança que os outros verão no céu. You will not inherit the kingdom of God in heaven. Você não herdará o reino de Deus no céu. And Psalm 9:17, you will go to hell. E no Salmo 9:17, você irá para o inferno. So in other words, the Holy Spirit does convict
of sin. Então, em outras palavras, o Espírito Santo de fato convence de pecado. Does the ministry of conviction of sin Ele faz o ministério de convicção de pecado by sensitizing the hearts of men através de sensibilizar os corações dos homens to sin and guilt para o pecado e para a culpa, and accountability and judgment. e responsabilidade e juízo. So in so doing, he reproves the church Então, ao fazer isto, ele reprova a igreja and exposes wickedness in the church. e expõe a perversidade na igreja. And then he reveals God's purity. You see that? E então ele revela a pureza de Deus. Vocês viram isto? He does not only expose the wickedness, Ele não apenas expõe a perversidade, a pecaminosidade, in that duty of conviction to sin. naquela função de convencer do pecado. We saw already Nós já vimos that he also reveals the gift of God when you read from Romans. que ele também revela os dons de Deus quando nós lemos em Romanos. But the gift of God is eternal life. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. So not only does the Holy Spirit reprove, Então o Espírito Santo não apenas reprova, purge sin, purga o pecado, rebuke sin, repreende o pecado, exposes sin and wickedness, expõe o pecado e a perversidade, but he also reveals God's purity, mas ele também revela a pureza de Deus, God's holiness. a santidade de Deus. From Exodus chapter 19, verse 12, Em Êxodo capítulo 19, versículo 12, we see that he revealed to the children of Israel nós vemos que ele revelou para os filhos de Israel how holy Jehovah is. quão santo é Jeová. He said, do not touch the foot of the mountain. Ele disse: não toque o pé da montanha, Do not come up. não subam. The mountain is the place of visitation, O monte é o lugar da visitação, where God is. onde Deus está. So do not come there. Então não vá lá, Don't come up the mountain. não subam a montanha. This is now holy ground. Isto é agora terra santa. And you see the same in the book of Psalm chapter 5. We're going to read it here. E você vê a mesma coisa no livro dos Salmos, capítulo 5. Nós vamos ler aqui. Psalm chapter 5. Salmos, capítulo 5. Again, Psalm chapter 5. Novamente, Salmos, capítulo 5. The book of Psalm chapter 5 verse 4. O livro dos Salmos, capítulo 5, versículo 4. It says, Ele diz: for you are not a God who takes pleasure in wickedness, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, neither will the evil man nem com o homem perverso, so much as dwell temporarily with you. porque contigo não habita o mal. This is amplified. Esta é a versão amplificada. But he's saying, Mas ele está dizendo he reveals the purity of the Lord. que ele revela a pureza do Senhor. Exodus 19:21, the same thing. Êxodo 19, 21 é a mesma coisa. Do not touch the foot of the mountain. God is holy. Não toque o pé da montanha. Deus é santo. 2 Samuel chapter 6, verses 6 to 7. Segundo Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. This tremendous tragedy that befell Israel, Uzzah, Esta tremenda tragédia que sobreveio a Israel, Uzá collapses. Uzá morre. Isaiah chapter 6. Isaías capítulo 6. Isaiah chapter 6 presenting the awesome glory, Isaías capítulo 6 apresenta a maravilhosa glória, the awesome presence of God, kingdom of God. a maravilhosa presença de Deus, do reino de Deus. Again, Novamente, the Holy Spirit does that o Espírito Santo faz isto to expose, to teach, para expor, para ensinar and reveal e revelar the holiness of God, the purity of God. a santidade de Deus, a pureza de Deus.
You see from Isaiah chapter 6 verse 1 on, it says, Você vê no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 em diante, ele diz: in the year that King Uzzah died, No ano da morte do rei Uzias, this is again amplified, esta é novamente a versão amplificada. in a vision I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, Em uma visão, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, and the skirts of his train filled the most holy part of the temple. e as abas das suas vestes enchiam a parte mais santa do templo. Then he says, E então ele diz: above him stood the seraphim. Por cima dele estavam serafins. Each have 6 wings, Cada um tinha 6 asas. with 2 each covered his own face, Com 2 eles cobriam as suas faces. and with 2 each covered his feet, Com 2 eles cobriam os seus pés. and with 2 each flew. E com 2 cada um deles voava. Verse 3, Isaiah 6 says, Versículo 3 de Isaías 6, ele diz: and one cried to another and said, E um clamava para o outro e dizia: Holy, Santo, holy, Santo, holy is the Lord of hosts. Santo é o Senhor dos exércitos. The whole earth is full of his glory. Toda a terra está cheia da sua glória. So again, Então, novamente, the awesome holiness of the Lord a maravilhosa santidade do Senhor is revealed here. é revelada aqui. And this is what the Holy Spirit does. E é isto que o Espírito Santo faz. He reveals this holy, 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 the awesome holiness of God. Ele revela este santo, 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 a maravilhosa santidade de Deus. And he says, verse 4, E ele diz no versículo 4: and the foundations of the thresholds shook E os fundamentos do limiar se moveram at the voice of him who cried. à voz daquele que clamava. And the house was filled with smoke, the glory of the Lord. E a casa encheu-se de fumaça, a glória do Senhor. Verse 5, Versículo 5. and then I said, woe is me. E então eu disse: Ai de mim! Then said I, woe is me, Então disse eu: Ai de mim! for I am undone Estou perdido and ruined, e acabado, because I am a man of unclean lips, porque eu sou um homem de lábios impuros, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. For my eyes have seen the King, E os meus olhos viram o Rei, the Lord of hosts. o Senhor dos exércitos. So verse 5 is very instrumental, Então, o versículo 5 é muito decisivo, because verse 5 does present just the holiness of God, porque o versículo 5 apresenta a santidade de Deus, the role of the Holy Spirit. o papel do Espírito Santo. What the Holy Spirit comes to do, to minister O que é que o Espírito Santo vem fazer, vem ministrar? in his ministry of conviction of sin. No seu ministério de convicção de pecado, He also does present the awesome, ele também apresenta a maravilhosa, the awesome holiness of God, a maravilhosa santidade de Deus, the awesome holiness of God. a maravilhosa santidade de Deus. And you see Isaiah here say, woe unto me, E você vê que Isaías aqui ele diz: Ai de mim, for I am done. porque estou perdido. So in that way, he presents also the sinfulness of man. Então, desta forma, ele também apresenta a pecaminosidade do homem And the holiness of God. e a santidade de Deus. So you can see Isaiah here cannot stand Então você pode ver que Isaías aqui não pode suportar when he sees the presence of God. quando ele vê a presença de Deus.
the throne of God, o trono de Deus, the place of awe, o lugar do temor, where the Lord always takes me for instruction before the healing services. o lugar onde o Senhor sempre me leva para a instrução antes dos serviços de cura. The awesome splendor of that throne alone Somente o esplendor daquele trono reveals to you the purity of God, the holiness of God. já te revela a pureza de Deus, a santidade de Deus. And then Isaiah says, look, unclean man, E então Isaías diz: olha, homem impuro, unholy man. homem pecaminoso. So the Holy Spirit does this. Então o Espírito Santo faz isto. He ministers to the hearts of men Ele ministra aos corações dos homens, by exposing and presenting the sinfulness of sin. expondo e apresentando a pecaminosidade do pecado, Sensitive to sin, sensibilidade ao pecado, sensitizing them to sin, sensibilizando-os para o pecado, presenting guilt to sin, apresentando a culpa pelo pecado, accountability to sin, responsabilidade pelo pecado, judgment, reproof, juízo, reprovação, exposing wickedness. expondo a perversidade. Then he reveals the purity of God. That's what we are handling now. E então ele revela a pureza de Deus. É com isto que nós estamos lidando agora. And in the face of the purity of God, E diante da pureza de Deus, mankind cannot survive. a humanidade não pode sobreviver. And all that, E tudo isto, I'm using all this to drive you to one common denominator. eu estou usando tudo isto para conduzi-los para um denominador comum. One common objective, the fine objective that the Holy Spirit brings to the church. Um objetivo comum, um objetivo final que o Espírito Santo traz para a igreja. That once he has convicted you of sin, Que uma vez que ele te convenceu de pecado, exposed the guilt of sin, ele expôs a culpa pelo pecado, sensitized you to what is sin, te sensibilizou para aquilo que é pecado, and then showed you, taught you, e então ele te mostrou, te ensinou ministered to you the judgment that sin beholds. e ministrou para você o juízo que o pecado traz. The judgment that comes with sin, the consequence of sin. O juízo que vem pelo pecado, as consequências do pecado, Exposing wickedness. expondo a perversidade. Then now he reveals the purity, Então agora ele revela a pureza, the holiness of God on this other side. a santidade de Deus deste outro lado. Just how holy God is. O quão santo Deus é. And once you see that gap, E uma vez que você vê este abismo the sinfulness of man and the awesome holiness of God, entre a pecaminosidade do homem e a maravilhosa santidade de Deus, Isaiah says, no, Isaías diz: não, mankind is so unholy, cannot stand before your throne. a humanidade é tão pecaminosa, ela não pode suportar estar diante do teu trono, Before your holy throne, Jehovah. diante do teu santo trono, Jeová. Then now the Holy Spirit does score one thing. Então o Espírito Santo agora conquista uma coisa. He does achieve one objective, Ele alcança um objetivo, the major objective for which he came. o objetivo principal para o qual ele veio. The need A necessidade that mankind may see the need for a mediator. para que a humanidade possa sentir a necessidade de um mediador, For the Messiah, for the Savior, do Messias, do Salvador, for the bridge, para a ponte, that now they may see the need for Christ Jesus. para que agora eles possam ver a necessidade de Cristo Jesus And receive him e recebê-lo and be born again. e ser nascido de novo. That is how the Holy Spirit does conduct the ministry. É assim que o Espírito Santo conduz o ministério, His ministry of conviction of sin, o seu ministério de convicção de pecado, convicting mankind of sin, convencendo a humanidade de pecado,
convicting this world of sin. convencendo este mundo de pecado. So we see that he reveals the deadliness of sin. Então nós vemos que ele revela quão mortal é o pecado. Genesis chapter 2, 16, 17, remember? Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, vocês se lembram? If you eat of this tree, Se você comer desta árvore, of the knowledge of good and evil, do conhecimento do bem e do mal, you shall for sure die. você com certeza vai morrer. On that day you shall for sure die. Naquele dia, certamente você morrerá. And death came, the deadliness of sin. E a morte veio. Quão mortal é o pecado! But you see very clearly from the book of Genesis chapter 2, Mas você vê muito claramente, a partir do livro do Gênesis, capítulo 2, that the deadliness of sin is exposed there too. que a letalidade do pecado está exposta lá também. Genesis 39, Gênesis 39, same thing, the deadliness of sin. a mesma coisa, a letalidade do pecado, That you may fear sin, para que vocês temam o pecado, that you may run away from sin. para que vocês fujam do pecado. Genesis 39 verse 9, it says, Gênesis 39, versículo 9, ele diz, again, Genesis 39, 9, it says, novamente, Gênesis 39, 9, ele diz, he is not greater in this house than I am, ele não é maior do que eu nesta casa, nor has he kept anything from me except you. e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. And then he says, E então ele diz, for you are his wife. porque és sua mulher. And the last part is very key. It says, E a última parte é muito chave, ele diz, how then can I do this great evil and sin against God? como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecado contra Deus? So while Genesis 2, 16, 17 is exposing Então, enquanto que Gênesis 2, 16 e 17 está expondo the consequence, says, the deadliness of sin. as consequências, ele diz, a letalidade do pecado. If you do this, then you shall for sure die. Se você fizer isto, então com certeza você vai morrer. Death came. E a morte veio. When Adam and Eve fell, death came. Quando Adão e Eva caíram, a morte veio. But now look, Genesis 39 verse 9 Mas agora olha, Gênesis 39, versículo 9, also presents a very powerful picture of that. também apresenta uma imagem muito poderosa disto. And he says, how? E ele diz, como? How can I do this great sin Como que eu posso cometer um pecado tão grande and sin against God? e pecar contra Deus? So once you know the deadliness of sin, Então, uma vez que você conhece a letalidade do pecado, then the Holy Spirit will achieve his ministry então o Espírito Santo terá atingido o seu ministério, to sensitize you to sin, te sensibilizar para o pecado, that you may reject sin, para que você possa rejeitar o pecado, having known the awesome holiness of your God. tendo conhecido a maravilhosa santidade do teu Deus. And that's why now, E é por isso que agora, in that way, is highlighting to the church que desta forma ele está enfatizando para a igreja that look, que, olha, ever since the fall in the garden, desde a queda no jardim of Eden, no jardim do Éden, ever since Adam fell, desde a queda de Adão, the fall of Adam, a queda de Adão, he says, ele diz, now, agora, after that fall, depois daquela queda, death came. a morte veio. And in Genesis 39 verse 9, I've just brought it in. E em Gênesis 39, versículo 9, eu acabei de trazer este versículo,
to highlight you, to awaken you, para iluminar vocês, para despertar vocês, to sensitize you para te tornar sensível on the fact that, aware of the awesome holiness of God, para o fato de que, consciente da maravilhosa santidade de Deus, the Holy Spirit now achieves the duty, the role o Espírito Santo agora atinge a função, o papel of causing you to reject sin, de fazer com que você rejeite o pecado, causing you to fear sin. de fazer com que você tema o pecado. How can I do this Como que eu posso fazer isto? and dwell with my God? E então habitar com o meu Deus? How can I do this Como que eu posso fazer isto? and still appear before Jehovah, E comparecer, e ainda comparecer diante de Jeová, the holy God of heaven, my creator? o santo Deus do céu, meu Criador? And so Genesis, Então, Gênesis. then we move now, Então vamos nos mover agora. after creating that awareness Depois de criar esta advertência of the deadliness of sin, da letalidade, do poder mortal do pecado and the sinfulness of man, e da pecaminosidade do homem and the awesome holiness of God, e da maravilhosa santidade de Deus, then now the Holy Spirit causes man see that they need a Messiah. então agora o Espírito Santo faz com que os homens vejam que eles precisam de um Messias. They need a Savior. Eles precisam de um Salvador. They now need a Savior. Eles agora precisam de um Salvador. So Matthew 27 verse 50, Então, Mateus 27, versículo 50. and it says, E ele diz: and Jesus cried again with a loud voice, E clamando Jesus novamente em grande voz, and gave up his spirit. entregou o seu espírito. Verse 51, Versículo 51. at once the curtain of the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom, E eis que o véu do santuário, do templo, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. the earth shook, and the rocks were split. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Now he makes you understand Agora, ele te faz entender that you cannot enter the holiness of God, the awesome holiness of God, que você não pode entrar na santidade de Deus, na maravilhosa santidade de Deus. that is the ministry of the Holy Spirit, Este é o ministério do Espírito Santo, the ministry of conviction of sin. o ministério de convicção de pecado. You cannot enter the holy of holies. You cannot enter the presence of God Você não pode entrar no Santo dos Santos. Você não pode entrar na presença de Deus. and hence the need for a mediator. Portanto, a necessidade de um mediador. Now look when the mediator comes. Agora, olha quando o mediador vem. He now tears the curtain from top to bottom Ele agora rasga o véu de alto a baixo and admits the man, e introduz os homens. admits mankind. Ele introduz a humanidade. So that is what the awareness, that is the awareness the Holy Spirit brings to mankind. Então, esta é a advertência que o Espírito Santo traz para a humanidade. The need for the Messiah, A necessidade do Messias, the need for a Savior, a necessidade de um Salvador, the need for a mediator. a necessidade de um mediador. Hebrews chapter 4. Hebreus capítulo 4. I am focusing on this one ministry of the Holy Spirit. Eu estou focando neste ministério do Espírito Santo. The ministry of conviction to sin. O ministério de convicção de pecado. How he convicts of sin. Como que ele convence do pecado? How he causes mankind to be convicted to sin.
Como que ele faz a humanidade ser convicta de pecado? And that is when now you are able to see the need. Então agora é quando vocês já são capazes de ver a necessidade. Mankind is able to see the need for a Messiah, for the Messiah. A humanidade é capaz de ver a necessidade de um Messias, do Messias, For the Savior to come para vir o Salvador and redeem him. e redimi-los. Because he presents the deadliness of sin. Porque ele apresenta a letalidade, quão mortal é o pecado, The guilt to sin. a culpa pelo pecado. It sensitizes you to know what is sin. Ele te sensibiliza para saber o que é pecado. Then the guilt to sin, we saw Romans chapter 6 verse 23. The wages of sin is death. E então a culpa pelo pecado. Nós vimos Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. And the judgment thereof, that you will not inherit the kingdom of God. E o juízo que ele traz, você não verá o reino de Deus. Ephesians 5 verse 5. Efésios 5, versículo 5. And then I also read from Psalm 9 verse 17. E eu também li o Salmo 9, versículo 17. The judgment going to Sheol, going to hell. O juízo vai para o Sheol, vai para o inferno. The sinfulness of sin. A pecaminosidade do pecado. He exposes sin in the church. He reveals sin. O Espírito Santo expõe o pecado na igreja, ele revela o pecado. And after exposing sin and revealing sin, E depois de expor o pecado e revelar o pecado, then now he presents the purity of God. então agora ele apresenta a pureza de Deus, The awesome holiness of God. a maravilhosa santidade de Deus, The tremendous holiness of God. a tremenda santidade de Deus, The unbearable holiness of God. a insuportável santidade de Deus. And Isaiah describes what it means for sinful man. E Isaías descreve o que significa para o homem pecador. Sinful man to come right before the holy throne of God. Para o homem pecador ir diante do santo trono de Deus. It is shocking. É chocante. Isaías presents that. Isaías apresentou isto. He presents the tremendous holiness of God. Ele apresenta a tremenda santidade de Deus. Just the awesome, how holy God is. Simplesmente impressionante quão santo é Deus. And then, in light of that, how sinful man is. E então, diante desta luz, quão pecaminoso é o homem. And hence, the need for a mediator. E, consequentemente, a necessidade de um mediador. The Holy Spirit is now able to achieve that objective. O Espírito Santo agora pode atingir este objetivo. Of bringing to man, delivering to man. De trazer para o homem, de transmitir para o homem. The need, that he needs a Savior. A necessidade de que ele precisa de um Salvador. He needs a mediator. Ele precisa de um mediador. Hebrews chapter 4 verse 12 says. Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz: For the word that God speaks is alive. Porque a palavra que Deus fala é viva. Again, Hebrews chapter 4 verse 12. Novamente, Hebreus capítulo 4, versículo 12. For the word that God speaks is alive and full of power. Porque a palavra que Deus fala é viva e cheia de poder, Making it active, operative, fazendo-a eficaz e operante, energizing and effective. energizante e capaz. It is sharper than any two-edged sword. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes.
penetrating to the dividing line penetrando até a linha divisória of the breath of life, soul, do fôlego de vida, alma, and the immortal spirit. e o espírito imortal. This is amplified. Esta é a versão amplificada. And of joints and marrow, E de juntas e medula, and of the deepest part of our nature, e das partes mais profundas da nossa natureza, exposing and sifting expondo e separando, and analyzing and judging e analisando e julgando the very thoughts and purposes of the heart, os pensamentos e propósitos do coração, exposing sin, expondo o pecado, revealing sin. revelando o pecado. And then now, E então agora, once he has revealed sin, uma vez que ele revelou o pecado, and you have seen the need for a mediator, e vocês viram a necessidade de um mediador, now the book of Acts, agora o livro de Atos. if we turn to the book of Acts chapter 17, Se nós abrirmos no livro de Atos, capítulo 17, the book of Acts 17, it says, we read only 2 verses, 30 and 31. no livro de Atos 17, ele diz, nós vamos ler apenas 2 versículos, 30 e 31. Now, he has exposed the sinfulness of sin, Agora, ele já expôs a pecaminosidade do pecado. in other words, the sinfulness of man, Em outras palavras, a pecaminosidade do homem and the awesome purity of God, e a maravilhosa pureza de Deus, the awesome lofty holiness of God, a maravilhosa e sublime santidade de Deus, the dreadful holiness of God, a temível santidade de Deus and hence the need for a mediator. e, consequentemente, a necessidade para um mediador. After that, Depois disso, then, então, now, agora, the book of Acts chapter 17, 30, 31, it says, o livro de Atos 17, 30, 31, ele diz, such former ages of ignorance, estes tempos de ignorância, God, Deus, it is true, ignored and allowed to pass unnoticed. é verdade que ele ignorou e deixou passar desapercebido. But now, Mas agora, he charges all people everywhere to repent. ele exige que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam, To change their minds for the better, para mudar as suas mentes para o melhor and heartily to amend their ways e com sinceridade corrigir os seus caminhos, with abhorrence of their past sin. detestando os seus pecados passados. You see now what the Holy Spirit targets. Vocês veem agora qual é o alvo do Espírito Santo? That is the final objective, O objetivo final, his objective in the ministry of conviction of sin. o objetivo dele no ministério de convicção de pecado, That he may cause mankind now to repent, para que ele faça com que a humanidade agora se arrependa, to say, okay, in the time of ignorance you were ignorant, para dizer, ok, no tempo da ignorância você não sabia, but now you know, I have sensitized you to what is sin, mas agora você sabe, porque eu te sensibilizei para aquilo que é pecado, the guilt to sin, a culpa pelo pecado, the judgment of sin, o juízo pelo pecado, the sinfulness of sin, a pecaminosidade do pecado and the holiness of God. e a santidade de Deus. And then now he demands a repentance. E então agora ele exige arrependimento. Verse 31, why? Versículo 31. Por quê? Because he has fixed a day Por quê? Porque ele já estabeleceu o dia when he will judge the world righteously, quando ele julgará o mundo com justiça. in brackets justly, Entre parênteses, justamente, by a man por meio de um homem,
whom he has destined and appointed for this task. A quem ele destinou e escolheu para esta missão. And he has made this credible E ele o fez confiável and given conviction e deu convicção and assurance e certeza and evidence to everyone e evidente para todos by raising him from the dead. ao levantá-lo dentre os mortos. That is the Messiah. Este é o Messias. So he is now bringing to your attention that there is going to be a day of judgment. Então agora ele está trazendo à sua atenção que há um dia de juízo. Therefore repent. Portanto, arrependam-se. That the Messiah is coming. Therefore repent. O Messias está vindo, portanto, arrependam-se. In finishing, I want to read John chapter 6 verse 44. Para encerrar, eu quero ler João capítulo 6, versículo 44. The ministry of the Holy Spirit. O ministério do Espírito Santo. The ministry of conviction to sin. O ministério de convicção de pecado. Conviction of sin. Convicção de pecado. The ministry the Holy Spirit executes in the church. O ministério que o Espírito Santo executa na igreja. The ministry he does in the church of Christ. O ministério que ele tem na igreja de Cristo. Of convicting mankind globally on the earth to sin. De convencer a humanidade globalmente, em toda a terra, de pecado. Convicting them to sin, causing them to be aware of sin. Convencendo-os do pecado, fazendo com que eles estejam conscientes de pecado. Its guilt, everything, judgment, Da culpa, tudo, do juízo. and the holiness of God, the holiness requirement of God. E a santidade de Deus, os requisitos da santidade de Deus. The holiness of Yahweh. A santidade de Yahweh. John 6:44 it says, João 6,44 ele diz: no one is able to come to me Ninguém pode vir a mim, unless the Father who sent me attracts and draws him, a não ser que o Pai que me enviou o atraia e o traga, and gives him the desire to come to me. e dê a ele o desejo de vir a mim. And then I will raise him up from the dead at the last day. E então eu o levantarei dentre os mortos no último dia. What does this mean? O que é que significa isso? That means that the ministry of the Holy Spirit Isto significa que o ministério do Espírito Santo is very central in the framework, in the blueprint é muito central dentro da estrutura e do plano original of the redemption, of the salvation of God da redenção e da salvação de Deus that is sent to mankind. que ele enviou para a humanidade. In John chapter 6:44 here it says, no one is able to come to him Aqui em João 6,44 ele diz que ninguém pode vir a ele, except God the Father has sent the Holy Spirit and convicted that person. a não ser que Deus Pai envie o Espírito Santo e convença esta pessoa. Nobody is able to receive Christ Jesus as Lord and Savior Ninguém pode receber Jesus como Senhor e Salvador, unless the Holy Spirit has come a não ser que o Espírito Santo venha and done his ministry of conviction of sin. e execute o seu ministério de convicção de pecado. Conviction to sin. Convicção de pecado. That is when they will realize sin, Isto é quando eles vão entender o pecado, the sinfulness of sin, the consequence of sin, a pecaminosidade do pecado, as consequências do pecado and the holiness of God, e a santidade de Deus and the need for a mediator, and receive Jesus. e a necessidade para um mediador e receber Jesus. And again he says, E novamente ele diz: no one is able to come to me unless the Father
who sent me Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou attracts and draws him o atraia e o traga and gives him the desire to come to me. e dê a ele o desejo de vir a mim. Meaning, without the ministry of the conviction of sin, Significando que sem o ministério de convicção de pecado, the ministry of the Holy Spirit, o ministério do Espírito Santo, convicting mankind of sin, convencendo a humanidade de pecado, nobody can receive Jesus. ninguém pode receber Jesus. Nobody can receive the salvation of Christ. Ninguém pode receber a salvação de Cristo. So, blessed people, Então, povo abençoado, receive the Lord Jesus. recebam o Senhor Jesus. Be born again. Sejam nascidos de novo. Because the Holy Spirit has now been poured out. Porque o Espírito Santo agora foi derramado. He is convicting man. Ele está convencendo os homens. You can see how he's ministering across the nation Você pode ver como que ele está ministrando por todas as nações, using he that speaks with you, usando este que fala com vocês, pronouncing sin, declarando o pecado, rebuking sin, repreendendo o pecado, rejecting sin, rejeitando o pecado, highlighting sin, expondo o pecado, sensitizing on sin, sensibilizando para o pecado and yet also announcing the holiness of God. e ao mesmo tempo também anunciando a santidade de Deus. Receive Christ Jesus Recebam Cristo Jesus and be born again. e sejam nascidos de novo. And for those who want to receive the Lord, I lead you to the Lord now. E para aqueles que quiserem receber o Senhor, eu vou conduzi-los para o Senhor agora. Say, dear Jesus, Diga, querido Jesus, I repent tonight eu me arrependo hoje and turn away from all sin. e abandono todo o pecado. And thank you very much, Lord Jesus, E eu te agradeço muito, Senhor Jesus, for dying for me on the cross at Calvary. por morrer por mim na cruz do Calvário. I open up my heart to you tonight Eu abro meu coração para ti hoje and receive you in my heart e te recebo em meu coração, convicted of sin, convicto de pecado, and receive you as my Lord and Savior. e te recebo como meu Senhor e Salvador. Please forgive me of all my sin. Por favor, perdoa-me todo o pecado. Establish your word in my life Estabeleça a tua palavra em minha vida and fill me with the anointing of the Holy Spirit. e encha-me com a unção do Espírito Santo. Lord, cause me to walk holy. Senhor,
Bora buscar a Deus. Seek righteousness. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Busque a justiça e Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. The Messiah is coming. May the Lord bless you. O Messias está vindo. Que o Senhor os abençoe. Thank you to Daraba. Obrigado, Toda Rabá. The Messiah is coming, blessed people. O Messias está vindo, povo abençoado. Thank you to Dar Shalom. Obrigado. A paz.